Fala pessoal, estamos chegando aqui no canal do Valuzeiro com análise e opinião de Vitória 2, Cruzeiro também 2, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Este vídeo que tem o apoio de KTO Brasil, No The Odds, Mapa do Carro, venda o seu veículo em até 60 minutos e receba o seu dinheiro à vista. E é Gol, o seu uniforme pronto em até 4 dias. O Cruzeiro empatou contra o Vitória ontem, 2-2. Subiu a série de jogos na temporada com o Fernando Seabra sem vencer para 4. São 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e mais um jogo pela Sul-Americana, válido pelas oitavas de final contra o Boca Juniors. Um time mexido acabou entrando em campo ontem com o Ramiro na lateral direita, João Marcelo era o zagueiro pelo lado direito, Vidalba e Marlon, o meio-campo formado por Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique. E ontem o Seabra optando por uma trinca de atacantes, 2 de velocidade e um fixo, assim como ele fez na partida contra o Vasco da Gama. Barreal jogando do lado direito, Arthur Gomes do lado esquerdo e o Caio Jorge jogando pelo centro de ataque. Foi um Cruzeiro, mais uma vez, muito apático, algo que tem acontecido especialmente desde a partida contra o Fortaleza. Na segunda parte, não que o Cruzeiro tenha jogado ótimos primeiros tempos contra Fortaleza, Atlético e Boca, mas foi o período em que o Cruzeiro foi menos ruim nessas partidas, mas ontem ele já ligou esse modo péssimo de cara, logo no primeiro tempo. Aliás, o Vitória teve chance de, aos 35 minutos da primeira etapa, estar ganhando de 3-0. O primeiro gol do Vitória saindo de uma bola que acabou batendo na mão do Lucas Silva, penalidade para mim marcada de maneira correta, e o Oswaldo batendo a penalidade de uma forma indefensável contra o Cássio. Já um pouco mais adiante, depois o Alejandro fazendo um golaço, um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro, sem dúvida, de bicicleta, sem chance também para o goleiro Cássio, na minha opinião. Barreal do lado direito, simplesmente anulado, mas anulado não pelo Vitória, nem pelos marcadores, e muito menos pelo técnico, anulado pelo próprio técnico. O Barreal, que já havia jogado em 2 oportunidades como atacante de lado, mas pelo lado esquerdo, ele jogou contra o La Calera dessa forma, não foi bem, e jogou contra o Católica, também não foi bem. Eu estou cada vez mais convencido de que o melhor uso para o Álvaro Barreal é realmente no setor de meio campo do lado esquerdo, onde ele, Fernando Seabra, descobriu, apesar do Barreal lá no Cincinnati, era um cara que jogava pelo lado esquerdo como ala e também como atacante do lado esquerdo, talvez o jogador esteja muito adaptado. Agora, em hipótese alguma, esse jogador pode ficar fixado do lado esquerdo, do lado direito, perdão, no ataque como ficou ontem. Nem todo canhoto tem a capacidade de jogar bem do lado direito, para usar a perna esquerda para dentro, em chutes, cruzamentos e passes. O Álvaro Barreal, para mim, neste atual cenário de elenco, não consegue jogar do lado direito e ele foi anulado pelo Fernando Seabra, uma vez que foi colocado dessa forma. Arthur Gomes, mais uma vez, para mim não se explica, ele não consegue participar de uma jogada de drible, ele não chuta, ele não cava uma falta próxima à área, ele não puxa uma tabela com nenhum dos atacantes, ele é improdutivo, ele tenta jogadas de drible para a linha de fundo, que geralmente não levam a lugar nenhum, que a bola acaba repicando na canela dele, ele toca muita bola para trás, ele às vezes demora um tempo de fazer um passe rápido, uma abertura, ele prende, dá uma escovada na bola, um jogador que vive o seu auge de improdutividade para mim nessa temporada 2024. Caio Jorge, a 7ª partida que ele participa, acaba sendo substituído, um jogador pouco participativo, até na marcação agora, a gente vê o Caio Jorge um tanto perdido dentro de campo. Eu vou ter paciência com esse atleta, até porque ele foi um alto investimento. A gente está falando do 7º jogo que ele participou, mas eu entendo, já tem muita gente no meio da torcida que acha que o Caio Jorge não vai virar, que realmente não foi uma contratação acertada. Eu vou esperar um pouco mais de tempo para o jogador, tem muita coisa acontecendo, muita gente entrando na equipe, mas ele precisa sim de se esforçar um pouco mais. Ele vinha falando antes até que o sistema de ataque não o favorecia, que ele estava procurando se adaptar. Ontem, apesar de ser um time com algumas mudanças, mas era um meio-campo interessante e atacantes
também tirando a situação do Barreal, né, pelo lado direito, que com sinceridade fez dó ver o Álvaro Barreal, o tão torto que ele ficou no jogo pelo lado direito, mas o Caio Jorge também, o rendimento dele se manteve em declínio, mesmo com 3 atacantes. Meio campo, Matheus Henrique, acho que ele melhorou no segundo tempo, fez uma boa partida no segundo tempo. Lucas Silva, uma partida desastrosa, aliás, não consigo entender por qual critério o Lucas Silva, jogando do lado esquerdo no meio campo, uma situação onde costumeiramente o Seabra costumava substituir o Barreal pelo Vitinho, o Vitinho simplesmente não apareceu, o Japa então, mais esquecido ainda do que o Vitinho. O Romero, não gostei também da partida que o Romero fez, e ali na defesa, o João Marcelo muito mal para mim, a pior partida dele em termos de Cruzeiro, deu uma pichotada no segundo gol, não conseguiu tirar o espaço do Alejandro. É bonito, gol de bicicleta? Mas só acontece porque a defesa ou os defensores permitem o jogador fazer aquela movimentação toda, não é fácil. Você tem que girar o corpo, ficar de cabeça para baixo e mandar um chute. Isso tem que ter muito espaço, né? Espaço também, mais uma vez, muito bem concedido do lado esquerdo, um Marlon irreconhecível. E para mim ontem, se na partida contra o Botafogo ele deixou claro para mim que era o dono da posição, ontem ele deixou claro para mim que hoje o Kaique é o titular pelo lado esquerdo. Ramiro do lado direito não comprometeu, mas o que se esperar de um volante que na própria posição já vinha sendo questionado e acaba sendo improvisado do lado direito? Seabra, para mim, peca no aspecto de não ter mexido rapidamente quando o Neres foi expulso, aos 37 da primeira etapa. O jogo foi até os 49. Ele preferiu mexer apenas na volta do intervalo, colocando o Matheus Pereira. Eu acho que tinha que ter entrado o Matheus Pereira, tinha que ter entrado o Dineno e também o Wallace. Seriam 3 respectivas mexidas para o Cruzeiro já iniciar ali ainda no primeiro tempo, antes do intervalo, uma mudança de postura. Ele justificou para mim, dizendo que a equipe estava mal e que não podia fazer aquelas mudanças no primeiro tempo. Não concordo, respeito o critério de Seabra, mas discordo. E outra coisa a se discordar, né? Alguns jogadores, eles já chegaram no limite e não vão apresentar mais do que isso. Ele ontem coloca o Matheus Vital, um jogador que goza de um prestígio, mesmo sem dar nenhum tipo de retorno. Eu fui puxar pela memória o último bom jogo que o Vital conseguiu contribuir e acabei parando lá naquele jogo contra o Fortaleza, empate 1-1, ainda no primeiro turno. Então é isso, um Cruzeiro que conseguiu minimizar, acho que de bom mesmo, como disse até o Samuel Venâncio ontem, as atuações do Vidalba e principalmente o Dineno, que entrou e conseguiu marcar 2 gols, evitando uma derrota vexatória.